Eu sou Sidney Avelino dos Santos, atualmente fisioterapeuta, orientador técnico em atletismo, psicoterapeuta corporal e coordenador do projeto Atletismo e Cidadania. E estou atualmente presidente da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto. A minha história no atletismo começa em 1973, quando eu tinha 10 anos, e lembro muito bem que nós morávamos no campus da USP aqui em Ribeirão Preto. Os meus familiares trabalhavam na universidade e nós tínhamos direito à moradia. E o meu irmão Simval Avelino dos Santos, ex-atleta também do atletismo e um dos apoiadores do projeto, um dos orientadores dentro da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto, estava treinando. E eu estava brincando na caixa de areia, onde meu irmão estava treinando. E ele falou assim para mim: vai lá e dá um salto. E eu fui lá correndo e saltei. E eu lembro que naquela época, acho que ele verificou que tinha sido um bom salto. Aí ele falou: você quer começar a treinar atletismo? Aí eu falei: eu quero. E na época, os treinamentos de atletismo aconteciam aqui na Recreativa, na Sociedade Recreativa de Ribeirão Preto. E naquele ano eu comecei a treinar. E eu lembro que naquela época teve uma competição, um cross country, né? E eu fui correr a prova dos 2.000 metros. Eu tinha 11 anos, e lembro como hoje, dia 1º de maio, e eu ganhei a prova. Eu fui campeão nessa prova, e a partir daí o vírus do atletismo positivamente entrou na minha corrente sanguínea. E teve algo muito marcante, que no ano seguinte nós nós participamos do Campeonato Paulista Mirim, e que naquela época a categoria Mirim ia até 13 anos, eu tinha 12 anos. E meu primeiro técnico, Alberto Antônio Juvelini, foi conversar com a minha mãe, pedindo autorização para que deixasse eu ir para São Paulo. E a minha mãe, com todas as defesas e os medos que tem, estava com medo de me deixar uma criança de 12 anos ir para São Paulo. E o Juva, carinhosamente como a gente chama, foi lá conversar com ela. E com o apoio do meu irmão Simval também, a minha mãe deixou para que eu fosse competir no Campeonato Estadual Mirim. E eu lembro que eu fui campeão paulista com 12 anos, no salto em distância, justamente na prova que eu estava brincando na caixa de areia no campus da USP de Ribeirão Preto, que naquela época nem tinha pista sintética. E a partir daí foi uma competição atrás da outra. Aí no ano seguinte eu ainda era mirim, né, na categoria. Novamente bato o recorde paulista do salto em distância, sou bicampeão na categoria. Aí no ano seguinte eu mudo de categoria e consigo a primeira medalha no Campeonato Brasileiro, sendo o terceiro colocado na prova dos 110 metros com barreiras. Aí no ano seguinte eu ganho o Campeonato Sul-Americano na prova do 300 metros com barreiras. Sou vice-campeão sul-americano na prova 110. No ano seguinte, isso em 1978, eu bato o recorde sul-americano nos 110 metros com barreira, ou melhor dizendo, eu igualo o recorde sul-americano, ganho o campeonato sul-americano e bato o recorde sul-americano nos 300 metros com barreiras. Em 1979, eu vou disputar o campeonato mundial estudantil em Lille, na França. Eu ganhei o campeonato mundial nos 110 metros com barreiras. Aí no ano seguinte, eu bato o recorde sul-americano
na prova de 110 metros com barreiras, já na categoria juvenil. 1980, a categoria juvenil, que é chamada hoje sub-20, ia até 18 anos. E nessa prova, que eu bato o recorde sul-americano juvenil na época, eu estou participando do campeonato do Troféu Brasil Adulto. Eu tinha 18 anos, era meu primeiro Troféu Brasil. E eu sou vice-campeão brasileiro no Troféu Brasil com 18 anos. Vamos dizer, essa é a primeira parte do atletismo, que aí eu comecei a entender o que era participar de um atletismo de alto rendimento. Porque naturalmente as coisas foram acontecendo, naturalmente. E o que eu queria, e que o atletismo me trazia, é que cada competição eu tinha vontade de treinar mais. Principalmente para melhorar os meus resultados. E com o tempo eu fui percebendo que eu competia comigo mesmo. Eu competia comigo mesmo. Eu queria cada vez ser melhor comigo mesmo. E naturalmente eu passei a ser exigente comigo mesmo. Então eu treinava mais, eu me dedicava mais. E isso também foi me levando para um outro lado, que é o lado educacional. Porque da mesma forma que os títulos foram me dando reconhecimento dentro da pista, também foi me trazendo reconhecimento social. E lógico, você dentro da sociedade, a partir do momento que você se destaca, você é visto, é olhado de uma outra forma. Então isso também me trouxe mais responsabilidade. E meus familiares e meus técnicos sempre diziam a mim: o esporte passa. O esporte tem um determinado tempo. Então é importante que você estude, que você tenha uma profissão. E isso sempre ficou na minha cabeça, sempre. E com os resultados que eu fiz, em 1981 eu fui convidado pela equipe de Guarulhos para fazer parte da equipe de Guarulhos, onde simplesmente existiam atletas como Zequinha Barbosa, João do Pulo, Agberto Conceição Guimarães, que são ícones do esporte nacional, ícones do atletismo. Então ser convidado para fazer parte daquela equipe me levou para um outro estágio. Mas lembro também que eu fui muito motivado a associar essa possibilidade de estar indo para uma equipe de Guarulhos, que junto a isso veio a ideia de fazer o curso de fisioterapia e tentar uma vaga no curso de fisioterapia na USP em São Paulo. Esse pensamento me estimulou a ir para a equipe de Guarulhos. E lógico, junto a isso, continuar o meu processo de desenvolvimento dentro do atletismo de competição. E aí as competições continuaram, e eu competi até 1994, tá? Em 1988 eu estive prestes a alcançar o índice olímpico na prova do 400 metros com barreiras, na tentativa de participar da Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul. A vida sempre vai nos trazendo determinados ensinamentos, né? E eu acreditava e tinha certeza que eu estava muito bem e poderia alcançar esse índice. E por alguns centésimos de segundos eu não consegui o índice. Mas mais para frente eu fui entender talvez o porquê que o universo me mostrou aquilo.
E aquela não obter o índice para a Olimpíada de Seul me trouxe um grande ensinamento. Um grande ensinamento. Não só um, mas vários ensinamentos. E eu sempre pensei que eu poderia ajudar, talvez, uma pessoa no atletismo, talvez com uma ajuda de custo, com os meus próprios recursos. Mas não imaginei que eu poderia um dia coordenar um projeto de atletismo onde eu não ajudo uma pessoa. Tem várias pessoas envolvidas nisso. Tem várias pessoas que eu não conheço que estão junto comigo. E eu sempre pensei, nossa, eu quero um dia ter recursos para isso. Eu, às vezes, nos meus próprios pensamentos, eu converso com Deus e acho que Deus fala assim: Sidney, eu vou te dar recursos, mas não necessariamente recursos financeiros que sairão do seu bolso. Mas acho que Deus falou, ó, eu vou te dar recursos internos para você ajudar mais pessoas. E essa leitura que eu faço de mim mesmo, tá? Se eu tenho uma missão para cumprir, eu não sei qual que é, mas eu sei que eu tenho algo dentro do atletismo. E esse projeto começou em 1992. Nós já estamos em 2022. E hoje eu perdi a conta do número de pessoas que passaram pelo atletismo dentro desse projeto e que eu continuo passando. Esse é apenas um pequeno resumo de tudo que eu estou vivendo e continuo vivendo no atletismo. E se eu tenho que cumprir uma missão, talvez dentro do atletismo esteja a resposta. Não sei qual que é, mas eu sei que o vírus do atletismo está aqui na corrente sanguínea. E até hoje estou aqui presente. Eu agradeço sempre a Deus, agradeço a minha família, agradeço a todos os orientadores técnicos, os técnicos de atletismo, e eu quero aqui citar 3 nomes importantes que contribuíram muito para mim nesse sentido. Um deles já citei, que é o Alberto Antônio Juvelini. O outro, Dr. Euclides Lima, e outros técnicos que contribuíram nesse sentido. Eu falei 3, mas vou citar também aqui o Matsuura, de Guarulhos, Pedro de Toledo e Antônio Rabassa. Afinal, acho que eu acabei citando uns 5, né? Mas que realmente esses técnicos me ensinaram muito e continuam me ensinando, seja no plano que eles estiverem no momento. Obrigado. Obrigado. Repito, obrigado a Deus e obrigado à minha família e a todos esses técnicos e todas as pessoas que estão comigo. Atletas, orientadores técnicos, diretoria da associação, colaboradores, apoiadores. Obrigado. E entidades que estão junto comigo. Obrigado.